comunidade do Instituto Cultiva. Estamos aqui no CultivaCast. Hoje, o nosso primeiro episódio aí dessa transição das lives para podcast, depois dos episódios especiais que nós gravamos lá no Rio Grande do Norte. E eu vou receber hoje aqui um convidado que vocês já estavam me cobrando que viesse no Cultiva, estava todo mundo com saudade, o professor Arbex Júnior. Ele que é escritor, a gente já conversou muitas vezes por live e hoje eu estou tendo a honra e a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente e bater esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Arbex. Que maravilha te receber aqui. Oh, a honra é minha, o prazer é meu. Imagina receber a Rosa Luxemburgo dos Pampas aqui em São Paulo. Muito bacana, muito legal, obrigado. Eu que agradeço. Arbex, eu quero começar falando contigo sobre toda essa função a partir do Trump assumir a presidência. Eu estava vendo que o primeiro chefe de Estado que ele convidou para ir à Casa Branca foi o Netanyahu. E eu queria já começar te ouvindo assim, o que significa esse movimento, para depois a gente desenrolar aí nos assuntos também desse cessar-fogo que aconteceu, né, que partiu aí cessar-fogo em função de Israel e Gaza. Bom, Mafê, nós entramos numa nova era. O mundo entrou numa nova era. É isso que tem que ser, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O Trump não é o Trump. O Trump representa a entrada do mundo numa nova era. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: até agora, as instituições multilaterais, tipo ONU, União Europeia, G7, essas instituições que a gente está acostumado a ver todos os dias nos jornais como instituições de diálogo, de interlocução, como formas de resolver conflitos econômicos, conflitos políticos, conflitos militares, isso acabou. Acabou. Isso não faz mais nenhum sentido após a eleição do Trump. Porque o Trump vem com um discurso completamente unilateral, que pode muito bem ser exemplificado pelas declarações dele que ele pretende anexar o canal do Panamá, anexar o Canadá, anexar a Groenlândia e talvez anexar o planeta Marte, porque ele já falou que quer ir para Marte. Esse discurso a gente não pode, a gente ri, dá risada porque é uma coisa exorbitante, mas ele é sério. Significa o que ele está querendo dizer com isso? Que os Estados Unidos, a partir desse momento, declaram abertamente que não tem mais nenhum compromisso com nenhuma instância plurilateral, com nenhuma organização plurilateral, que não tem mais nada a ver com as regras de funcionamento da ONU, do G20, do G7, da União Europeia, não quer mais saber disso daí. Aí você vai dizer, mas Arbex, não foi sempre assim? Foi sempre assim dentro de certos limites, onde se havia uma certa tentativa de se manter uma coesão, uma lógica de um funcionamento coletivo, em que você tinha pelo menos, vamos dizer, o verniz do diálogo e da interlocução. Acabou isso tudo, acabou o verniz, agora as máscaras caíram, e isso daí é facilmente perceptível quando o Trump diz, olha, eu não tenho nada a ver com a União Europeia, eu não quero saber da União Europeia, e como ele mostra isso? Ele nem convidou a presidenta da União Europeia, lá, Ursula von der Leyen, para participar da posse dele. Ele ignorou completamente a União Europeia. E mais do que isso, ele disse para os países da OTAN, vocês só estão pagando 2% do PIB para fazer parte da OTAN, vocês vão ter que começar a pagar 5% de agora em diante. Quer dizer, é um ditador. É um cara assim, eu mando, eu determino, vocês calem a boca e façam aquilo que eu estou mandando. É essa nova era que nós estamos vivendo. E ninguém melhor para representar essa nova era do que Netanyahu. Que era essa? É a era do genocídio. É a era em que não existem regras, não existem normas civilizatórias, é a era em que você pode matar crianças, você pode matar mulheres, você pode matar velhos, você pode destruir escolas, você pode destruir hospitais. Essa era que se anuncia. E o Netanyahu é a própria personificação disso tudo. Quer dizer, quando o Trump convida o Netanyahu, ele está sendo coerente com aquilo que ele mesmo está dizendo que vai acontecer. Agora, isso é uma coisa. Isso não significa que ele vá conseguir fazer o que ele está dizendo. Porque entre dizer que ele vai fazer e conseguir fazer aquilo que ele diz que vai fazer, tem um abismo. E esse abismo é representado particularmente e principalmente pela resistência dos povos. Quer dizer, o que aconteceu em Gaza é um negócio extraordinário, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida.
É um negócio que eu não achei que fosse acontecer, que é como que um povo sem armas, basicamente com armas simples, com uma organização de resistência vivendo em túneis, como é que esse povo consegue resistir e derrotar uma potência militar como Israel, amparada Israel pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pela França, pela Jordânia, pela Arábia Saudita. Quer dizer, Israel, com tudo isso, não conseguiu vencer a guerra. Israel foi derrotada. Mas, Arbex, não é um absurdo você falar que Israel foi derrotada? Olha Israel, olha Gaza como é que está, em escombros. O fato de terem destruído a infraestrutura civil de Gaza não significa uma vitória. O Netanyahu tinha um objetivo claro quando ele declarou que ia começar os ataques a Gaza. Era destruir o Hamas. Conseguiu destruir o Hamas? Porcaria nenhuma. Você pega a última entrevista daquele pateta sanguinário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, que é o verdadeiro açougueiro de Gaza. O Anthony Blinken declara, para quem quer ouvir, que é impossível derrotar o Hamas. Que o Hamas já conseguiu repor todas as perdas que eles tiveram em termos de humanos, seres humanos. Já repuseram. Porque você vai e mata um militante do Hamas, o povo palestino tem voluntário suficiente para falar, não, eu quero lutar, eu vou participar da luta. Então, o Netanyahu foi derrotado militarmente por não ter conseguido nenhum dos objetivos que ele declarou que ia conseguir quando começou o genocídio em Gaza. Derrotado militarmente. Derrotado politicamente, porque hoje o Estado de Israel é considerado um pária internacional, um Estado canalha internacional, um Estado genocida, um Estado terrorista. E isso está, para quem quiser ver, quer dizer, exceto para a Folha de São Paulo, para a Rede Globo, Sim. tirou esse lixo que existe aqui no Brasil e que nós equivocadamente chamamos de imprensa, tirou esse lixo brasileiro, o resto do mundo está vendo o que é Israel. Então, foi derrotado politicamente porque está isolado no cenário internacional, só conta com o apoio hoje, o apoio irrestrito do Trump, do Keir, como é que é? O Keir Starmer, que é do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, do Macron, o apoio envergonhado da França, e com o apoio do Scholz, que é da Alemanha. Tirou isso, qualquer outro país do mundo talvez até apoie, mas fazendo reservas, porque é impossível apoiar Israel do jeito que está hoje. Isso daí desbanca décadas de propaganda que tentavam pintar Israel como o farol do Ocidente no Oriente Médio, portador dos valores universais europeus contra a barbárie islâmica. Aham. Quer dizer, foi derrotado militarmente. Foi derrotado economicamente, porque a economia de Israel está completamente paralisada. É uma economia hoje voltada integralmente para a guerra, para manter 300 mil soldados operando, que é o que eles mantêm ali, numa situação em que acabou o turismo, que era uma das principais fontes de receita de Israel, acabou isso daí. Acabou, a agricultura está paralisada, porque as principais terras onde se produzia a agricultura eram terras de fronteira com a Palestina ou com o Líbano, e isso está paralisada, a agricultura. Os portos estão paralisados. Enfim, é uma economia que está completamente destroçada. Então, Israel foi derrotada. Foi derrotada militarmente, foi derrotada politicamente, foi derrotada economicamente e foi derrotada moralmente. Porque hoje, o que tem dentro de Israel é uma situação de desmoralização completa. Eu vi cenas hoje da polícia batendo em rabinos. A polícia batendo em rabinos. Porque os rabinos não querem, são rabinos ultra religiosos, ultra ortodoxos, que não querem fazer parte da guerra, que não querem se alistar como militares para ir para a guerra. E o Estado está tentando obrigar esses caras a se alistarem. Fora as inúmeras denúncias comprovadas de estupro, de tortura de palestinos dentro das prisões israelenses, morte de crianças dentro das prisões israelenses, quer dizer, então a sociedade está completamente desmoralizada, aquilo lá virou um inferno, aquilo lá, Israel. Que se reflete na fuga de israelenses, quer dizer, você tem milhares, dezenas de milhares de israelenses caindo fora. Quem consegue hoje cair fora de Israel está caindo fora. E a maioria são pessoas de alto nível de formação acadêmica, são intelectuais, são cientistas, são professores, médicos. Estão caindo fora de Israel. Então Israel perdeu em todos os níveis que se possa imaginar. E quando o Trump convoca
o Netanyahu para ir lá para a Casa Branca, o recado que ele está fazendo é isso. Apesar de tudo isso, nós continuamos a defender Israel. Quer dizer, nós estamos do lado da barbárie. É isso que o Trump está dizendo. Nós somos a barbárie. Mas, como eu disse anteriormente, o limite para tudo isso é resistência popular. E agora eu vou te dizer uma coisa aqui, que não vi ninguém dizer até agora, mas deveriam estar dizendo. A guerra civil começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão no processo de guerra civil. Quer dizer, eu digo isso com base no quê? O que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi a transformação do Luigi Mangione em herói nacional. Quem é Luigi Mangione? É aquele rapaz que matou o CEO de uma empresa hospitalar ali, que ganha bilhões graças à saúde dos outros, graças à não saúde dos outros. A falta de saúde, falta dos, de outros. saúde dos outros. O Luigi Mangione, que era um rapaz bonitão, aliás, e de família rica, hein? Foi lá e matou o CEO dessa empresa aí. E hoje ele é um herói nas redes nacionais, nas redes sociais dos Estados Unidos. O cara é um herói, ele é celebrado como herói. Quer dizer, isso aí dá um termômetro do clima daquilo que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. O New York Times, há 1 ou 2 semanas atrás, soltou uma reportagem, e o New York Times, como todo mundo sabe, não é exatamente um jornal comunista, certo? Sim. Daqui a pouco os bolsonaristas estão dizendo que dizendo que é comunista. O New York Times soltou uma reportagem dando conta de uma coisa que nem eu sabia que estava desse jeito aí. Você tem hoje 700 mil pessoas morando na rua, nos Estados Unidos, em situações de rua. Se você fizer a conta proporcional ao número de habitantes, o número de moradores de rua nos Estados Unidos hoje é o triplo do número de moradores em situação de rua no Brasil. É o triplo. E isso eu não estou levando em consideração, estou deixando barato, os 40 milhões de estadunidenses que vivem graças ao Food Stamp, que é aquele certificado lá que te dá direito a uma certa quantidade de comida subsidiada. Que, aliás, eles querem acabar até com isso agora. Os republicanos querem acabar até com o Food Stamp. São 40 milhões que vivem de Food Stamp. E eu não estou contando os milhões que vivem graças ao trabalho de entidades filantrópicas como Rotary, Lions, etc. E não estou contando os americanos que têm que viver dentro do carro. Não vivem na rua, mas vivem dentro do carro. Porque não tem onde morar. Quer dizer, você soma tudo isso, você tem uma situação de absoluta miséria. Os 3 maiores bilionários dos Estados Unidos hoje têm mais dinheiro do que 160 milhões de estadunidenses. Quer dizer, isso é uma loucura, uma demência que não tá fora de qualquer proporção. E o corolário disso, também, facilmente, você pode ver facilmente isso pesquisando na internet. Ontem eu vi milícias fazendo marchas nazistas em Washington. Os caras estão fazendo marcha nazista em Washington, gritando América é nossa, fora os imigrantes, etc e tal, falando da pureza racial e tudo que vem junto. É óbvio que do outro lado está tendo organização. Você não espera que a população de hispânicos, negros, trabalhadores em geral, vai ficar quieta vendo tudo isso acontecer. Ainda mais porque, e agora tem o dado que amarra tudo isso, existem 320 milhões de armas na mão da população dos Estados Unidos. Ou seja, existe mais armas circulando entre a população dos Estados Unidos do que o número de habitantes. E não são armas quaisquer. Os caras têm repetidora, fuzil. Os caras têm. Sim, vão na padaria e saem armados. Teve uma vez, tem um documentário do Moore, né? Do Michael Moore. Que ele mostra que o Walmart estava dando de brinde. Você comprava um número X. Sim, o cara abre conta no banco e sai com uma. De brinde. A sociedade psicopata. Violenta, né? Os caras estão armados. Está todo mundo armado nos Estados Unidos. Então agora o Trump está com essa história de começar a expulsar imigrante ilegal e não sei o quê. As pessoas têm que parar para entender o que significa isso. Eu sou um imigrante ilegal, mas eu tenho um patrão que me empregou, que é cidadão dos Estados Unidos. Eu tenho uma namorada que pode ou não ser cidadão dos Estados Unidos. Eu tenho amigos que são cidadãos dos Estados Unidos. Eu tenho um filho que nasceu nos Estados Unidos. Eu tenho minhas relações sociais estão nos Estados Unidos. Aí vai você e me expulsa.
você está afetando esse conjunto de relações de toda a sociedade que está em volta de mim. Para não falar de interesses comerciais e pecuniários, porque eu como imigrante ilegal, você me contratou por, digamos, sei lá, $5 a hora. Aí o cara me expulsa. Aí você vai ter que contratar uma outra pessoa para trabalhar no meu lugar. Você vai contratar necessariamente um cidadão estadunidense legalizado. Ele não vai querer $5. Ele vai querer $10, $15. Quer dizer, então eu vou ter que pagar o dobro ou o triplo daquilo que eu estava pagando para o outro. Quer dizer, a expulsão do imigrante ilegal não só é um ato bruto, desumano, cruel, estúpido, racista, como é algo que atinge como uma bomba atômica o próprio tecido social. Ele envolve todo mundo nessa história aí. E agora o Trump não só está dizendo que vai expulsar todo mundo, como que acabou de criar um campo de concentração em Guantánamo, na base deles lá em Cuba. Por tudo isso que eu estou dizendo para você, os Estados Unidos estão em guerra civil. Ainda não é uma guerra civil totalmente aberta, mas vai ser e caminha para isso. E, aliás, nem é boa essa formulação que eu estou dando, porque, na verdade, não é que os Estados Unidos estão em guerra civil. Os Estados Unidos nunca resolveram a guerra civil iniciada em 1861. Você teve períodos de calma e você teve períodos de maior Turbulência. efervescência, maior turbulência. Por exemplo, os anos 60, quando estourou o movimento pelos direitos civis, que tinha lá Rosa Parks no ônibus desafiando o apartheid, o Martin Luther King fazendo aqueles discursos, as grandes marchas em Washington, etc. e tal, era um período de efervescência. Aí depois teve os programas Affirmative Action e os programas de igualdade racial tal do Partido Democrata, diminuiu um pouco a bola, mas depois começou a aumentar de novo com assassinato sistemático de negros por parte da polícia. A famosa cena do Do George Floyd. George Floyd, o policial com o ombro no joelho dele, o cara, quero respirar, não consigo respirar, o cara foi lá e matou ele. Quer dizer, então são cenas que mostram que essa tensão que foi, explodiu em 1861 e que gerou a Guerra Civil, nunca foi resolvida. E agora o que nós estamos vendo, na verdade, é a eclosão disso tudo. Quer dizer, é um momento em que o Trump representa, digamos assim, os antigos estados sulistas que é da escravidão. E ele está dizendo, e eu vou com tudo. E agora não vai ter trégua. E eu vou partir para as cabeças. Ele tem que fazer isso. Por quê? Porque a base de apoio dele, que são mais ou menos 80 milhões de evangelistas, pentecostalistas, os Supremacistas. supremacistas, born again Christian, aquele monte de horror. Esses caras aí vão exigir que o Trump tome essas atitudes, e ele vai tomar essas atitudes. Então nós estamos num movimento com uma lógica própria, que tem na dimensão internacional o choque entre os Estados Unidos e os antigos aliados, entre aspas, imperialistas, particularmente a União Europeia e a Grã-Bretanha, os Estados Unidos em choque com todos eles, no plano externo. E no plano interno você tem essas tensões sociais que vão gerar cada vez mais situações de enfrentamento e assassinato. Pode anotar aí o que eu estou te dizendo aí. Não tenho dúvida. A gente já está vendo cenas, né? Essa Já tá. perseguição aos imigrantes, assim, a violência como está sendo feita. Eu vi ontem uma declaração patética. É um líder indígena. O líder indígena chegou e falou assim: os caras vieram aqui e me disseram para eu voltar para minha terra. Essa é a minha terra. Sim. E é a minha terra desde antes dos brancos chegarem aqui. Ele tá falando do que esse cara? Quer dizer, é uma situação. De novo, eu tô rindo porque. A gente ria de nervoso, né? Rio do absurdo que é tudo isso daí. E vai piorar, porque as leis os decretos que o Trump está baixando são todos no sentido de acabar com todas as convenções que procuravam preservar a equidade, direitos iguais, cotas raciais, acabar com tudo isso daí. Acabar com o direito ao aborto, acabar com o direito às minorias religiosas. Enfim, ele está passando a lâmina, né? Está passando a lâmina para cortar tudo isso daí. E a repercussão disso já está sendo calamitosa, vai ser desastrosa. Numa situação em que
E aí a cereja do bolo, a decadência internacional dos Estados Unidos é visível, né? Quer dizer, se você pegar hoje, se você fizesse um mapa, começo dos anos 2000, todos os países que têm como principal parceiro econômico os Estados Unidos, você pinta de azul. E todos os parceiros econômicos que tinham como, todos os países que tinham como principal parceiro econômico a China, você pinta de vermelho. No começo dos anos 2000, esse mapa seria quase completamente azul. Porque todos os países do mundo, quase todos, tinham como principal parceiro comercial os Estados Unidos. Hoje o mapa é vermelho. Qual é o principal parceiro comercial do Brasil? China. Qual é o principal parceiro comercial da Argentina? China. Qual é o principal parceiro comercial do Uruguai? China. Qual é o principal parceiro comercial de Jaguarão? China. Passado lá pro decreto. É China. Qual é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos? China. Então, os Estados Unidos estão visivelmente perdendo terrenos. Perderam. O PIB da China já ultrapassou o PIB dos Estados Unidos. Quer dizer, é um império racista, um império decadente, um império doente, um império que está sendo desmantelado por dentro e por fora, e eles estão desesperados. E o perigo é esse, porque quando você pega um bicho, um poder nuclear desesperado, o que é que você vai fazer? Quer dizer, esse poder nuclear, ele pode assumir atitudes loucas. Esse é o perigo que nós estamos correndo. Quer dizer, eu acho que a humanidade está no limiar de uma situação extremamente perigosa. Porque a próxima derrota, já perderam em Gaza, a próxima derrota vai ser na Ucrânia. A Europa não aguenta mais sustentar a guerra da Ucrânia, os países europeus. Essa semana teve aumento de tarifa elétrica de 30% na Itália e na Alemanha. 30% de aumento, assim, ó, pá. Os caras não estão, a população europeia não está mais aguentando sustentar o preço dessa guerra. A guerra na Ucrânia vai ter que ser resolvida rapidamente, com uma vitória absoluta e incontrastável da Rússia. Quer dizer, e é errado, eu não gosto de falar de guerra da Ucrânia, eu falo que é guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. E a OTAN está sendo derrotada. É mais um ingrediente para deixar o imperialismo numa situação de desespero. Quer dizer, então é isso que está acontecendo, na minha opinião. Uhum. Tu achas que o Trump consegue de fato consolidar essas questões internas, esses milhares de decretos que ele baixou, essas perseguições? Tu acha que pode haver uma resistência interna em relação a isso, Arbex? Guerra civil. Vai ser a guerra civil, na Guerra tua opinião civil. é essa. Porque ele segue um pouco essa linha do... O Milley tem um pouco isso também, que eles chamam lá, que é a política do choque, né? Chega e baixa milhões de decretos e tenta avançar e mais da metade eles não conseguem de fato, e aí segue, né? Talvez até para intimidar uma reação rápida, né? Com a diferença que a população argentina não tem armas, Sim. com a diferença de que nos Estados Unidos só os veteranos de guerra, treinados em guerra, e que hoje estão numa situação vivendo uma situação de saúde muito precária, porque ou tem traumatismo, depressão pós-traumática, essas coisas aí, ou estão desempregados, ou estão completamente deslocados da sociedade em que vivem. Sabe quantas pessoas estão nessas condições? Treinadas em guerra e armados? 15 milhões. 15 milhões de pessoas treinadas em guerra e armados. E não tem para onde correr. Enquanto que 3 bilionários têm mais dinheiro que 160 milhões de estadunidenses. Então, existe uma diferença brutal entre os Estados Unidos e qualquer outro país do mundo. Porque quando o país mais potente do capitalismo condena, condena 80 milhões de pessoas, 80 milhões, a viver abaixo do nível de pobreza, que é essa a estatística geral, 80 milhões de pessoas estão abaixo do nível de pobreza nos Estados Unidos, a potência mais forte do capitalismo, condena 80 milhões de seus habitantes, numa situação em que os caras não conseguem pagar um remédio, não tem dinheiro para comprar um remédio na farmácia, quer dizer, existem cenas disponíveis na internet de doentes que são removidos do leito do hospital e jogados na calçada porque não tem como pagar a diária do hospital. Você está falando da noção mais potente do planeta. Quando isso acontece é porque não tem mais perspectiva, não tem mais solução, acabou. E a população está vendo isso, quer dizer, então é inevitável que os choques aconteçam. Então,
O Milei, nesse caso aí, é como um coroinha de igreja. Sim, Digamos assim, quando o Trump é o grande satã, claro. o Milei é um coroinha de igreja, um paspalho, um imbecil qualquer. Quer dizer, não tem como comparar, assim, não dá para comparar. Uhum. E essa ofensiva do Trump em relação à América Latina, Arbex, em função dos imigrantes, a gente viu o Petro se levantar, a Cláudia Sheinbaum, teve um movimento, me parece também que assim levantou aquele entusiasmo da torcida e ao mesmo tempo a gente também fica, né? Agora ia ter a reunião de emergência da CELAC, que foi cancelada porque parece que não houve acordo. Enfim, como é que tu tá vendo esse panorama em relação à América Latina? Pois é, a lógica é a mesma. É a vontade do Trump de fazer e a resistência que ele vai encontrar ao tentar fazer. Isso é tipo da decadência. O que é decadência? É quando você vai lá e rota presunto e, na verdade, o que você produz é um... Não vou nem falar o que é aqui, porque... É uma mortadela É barata. uma nem Cerati, né? Não é nem Cerati, Sim, não é? aquelas mortadelas. Quer dizer, é isso. O Império ele assume as atitudes que ele é obrigado a assumir. O Trump é obrigado a fazer isso. Ele está nessa lógica. Ele tem que fazer isso para manter o apoio do eleitorado, o apoio da base partidária que o elegeu, o apoio de um setor importante do empresariado que quer isso. Ele é obrigado a fazer isso. No caso da América Latina, você tem uma situação que é ainda mais nervosa, porque as relações dos Estados Unidos com a América Latina são determinadas pela chamada doutrina Monroe, que é uma doutrina que foi formulada em 1823, 1823, e que pode ser resumida por aquela frase: América para os americanos, né? Do norte. Sim. América. E essa doutrina, ela é basilar. Assim, é uma doutrina, ela faz parte da cultura política dos Estados Unidos. Essa doutrina é mais estadunidense do que torta de maçã, para você ter uma ideia. Então, não tem como. Os Estados Unidos nunca vão abrir mão dessa doutrina. Só que, você tem hoje 20 países da América Latina que já tem convênio com a Rota da Seda da China. Só para te dar uma ideia, a China está financiando a construção do porto do Peru para ter acesso ao Pacífico. A China está financiando. A China acabou de fazer o acordo de administração do Canal do Panamá, que é isso que deixou o Trump desesperado na defesa do Canal do Panamá, sobre o Canal do Panamá, nossa, não sei o que tem. E mesmo o Brasil, a China é o principal parceiro comercial. Quer dizer, a China está escanteando a doutrina Monroe. Com uma diferença: a China não está fazendo isso por meios militares. Ela não está fazendo isso ameaçando ninguém. Ela não está fazendo isso por meio da truculência, da força bruta. Ela está fazendo isso por meio de acordos comerciais. Quer dizer, uma boa ilustração disso foi uma passagem fantástica do Stedley, que, apesar de ser gaúcho, tem suas qualidades. Me senti tocada nessa parte. O Stedley, no meio da CPI lá, ele teve um cara que começou a interpelar o Stedley sobre as relações, as supostas relações do MST com a China. Porque você tem aí um passaporte que te dá direito a entrar na China a hora que tu quer, que não sei o que e tal. E o Stedley ouvindo: já fui várias vezes visitar a China, assim, não sei o que, não sei o que. E aí, quando o cara acaba de fazer as perguntas, o Stedley faz: então, foi o seguinte, você pega essa raiva que você tem na China e avisa os produtores de soja que financiaram a tua campanha que vocês vão parar de vender soja para a China. Faz isso. Por que você não faz isso? O cara calou a boca na hora. Quer dizer, é isso que está deixando os Estados Unidos impotentes, entendeu? Porque o que a China está fazendo, ela está fazendo com comércio, com diálogo, com interlocução, com troca comercial, ela está construindo obras de infraestrutura nos países africanos, obras bilionárias de infraestrutura, portos, aeroportos, vias férreas, nos países africanos. Quer dizer, você chega a um país africano que sempre foi explorado brutalmente pela França, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela Inglaterra.
E você vê o que a China está fazendo, os caras é evidente que eles vão com a China, não tem conversa. Porque é o que interessa para eles. E é isso que está deixando os Estados Unidos desesperados, porque a grande indústria dos Estados Unidos qual é? A indústria de armamento. Tirou o armamento, o que os Estados Unidos têm a oferecer para o mundo? Nada. Então os caras estão no mato sem cachorro. Quer dizer, com a América Latina isso se agrava, porque os Estados Unidos de jeito nenhum aceitariam perder o controle sobre a América Latina. Teve em agosto agora, teve uma manobra militar comandada pelo Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. E a comandante é a generala Laura Richardson. Uma mulher muito meiga, suave. Imagino. Que eu convidaria a Laura para um jantar à luz de velas. Uma generala? À luz de velas, assim, tal. Uma música romântica de fundo, tal. E ela, que foi a comandante dessa operação, que envolveu 14 países da América Latina, incluindo o Brasil, ela declara que esses países tinham o objetivo de estabelecer táticas estratégicas para enfrentar um inimigo comum. Quem é o inimigo comum? China e Rússia. Essa é a mentalidade deles. Sim, é como reviver a Guerra Fria. A Guerra Fria. Não sair jamais da Guerra Fria. Eles não saíram da Guerra Fria. Então eles não estão entendendo nada. Aliás, eles não sabem quem é o BRICS. Outro dia o Trump, aquele imbecil, disse que a Espanha faz parte dos BRICS. Quer dizer, o cara, ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Esses caras são bárbaros, são assassinos, gangsters. É isso que está no poder nos Estados Unidos, essa malta de assassinos. E por isso uma malta perigosa. Quer dizer, então, o Rubio, que é o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, é um anticomunista daqueles babão. Assim, cubano de Miami. Assim, é a pior espécie que existe, assim. Ele é o cara que, se você fala em teologia da libertação para ele, é comunista e ele acha que o Papa é comunista. Então é um cara completamente fora de qualquer parâmetro. E ele quer, ele está com sangue nos olhos para atacar Cuba e atacar a Venezuela. Só que, de novo, Cuba acabou de ser aceita pelos BRICS. Cuba hoje é uma parceira dos BRICS. Embora não tenha todos os direitos dos BRICS, mas ela é uma parceira. E com isso os BRICS declaram que vão desafiar qualquer embargo, qualquer tentativa de bloqueio econômico que os Estados Unidos decretarem, porque, como BRICS, eles têm o direito de fazer comércio com Cuba. E agora também tentaram um golpe com o Maduro e não deu certo. O Maduro derrotou o golpe do imperialismo. Quer dizer, é o que eu te digo. De um lado, você tem a vontade do imperialismo de fazer grandes iniciativas, grandes ataques, partir por tudo ou nada, mas de outro lado você tem a resistência. E que é uma resistência que está se mostrando cada vez mais importante. Quer dizer, imagina, o presidente da Nigéria. O Trump começou a mandar nigeriano de volta para a Nigéria. O presidente da Nigéria chegou e falou: calma lá, doutor. Se você fizer isso, eu vou mandar para os Estados Unidos, todos os ilegais dos Estados Unidos estão aqui na Nigéria. Imagina, o cara expulsando os estadunidenses da Nigéria. Está nesse nível a coisa. Então, não está uma situação... não está uma situação sob o controle do imperialismo e fácil para o imperialismo. É o contrário. O imperialismo está fazendo isso porque ele está se sentindo acuado. Ele está se sentindo perdendo o controle. Sim, é um sintoma do declínio do Império Americano. É um sintoma da decadência. E o Brasil nisso tudo, professor? Como é que tu está vendo isso? Porque tem muita crítica em torno dessa postura do Brasil em relação à política externa. Inclusive sobre essa questão dos imigrantes, assim. Muito se comparou com o que foi a postura, né? Pedro, da Cláudia. Da Cláudia, assim. Eu acho que nesse caso também se aplica a crítica que se faz ao governo Lula no sentido geral, em que aparentemente o governo Lula optou por uma linha de conciliação. Uma linha de manter uma postura mais ou menos crítica, uma postura distante. Não vou chamar o Lula de pró-imperialista, porque ele não é. É errado dizer que o Lula é a favor do imperialismo. Não é. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma postura que evita o enfrentamento.
Quer dizer, ele procura agir mais nos bastidores, em conversas diplomáticas, em acordos de corredor ali. Israel, de novo, é um grande exemplo. Quer dizer, o embaixador de Israel pinta e borda aqui no Brasil e não acontece nada. Quer dizer, o cara faz reunião com o Bolsonaro, com a extrema-direita brasileira, articula a extrema-direita brasileira. A embaixada de Israel agora facilitou a fuga do soldado que foi denunciado, e a Polícia Federal estava atrás de soldado israelense que praticou ações genocidas em Gaza. A Polícia Federal estava atrás do cara para prender o cara e a Embaixada de Israel simplesmente tirou o cara do país. E não aconteceu nada. Quer dizer, então, claro, o Lula é contra o genocídio de Gaza, não vou dizer que é a favor, ele é contra. Ele é contra o que a Embaixada de Israel está fazendo. Ele já deixou claro que ele é contra. Só que, ao mesmo tempo, o governo não toma atitudes concretas. Quer dizer, ele é contra, mas e aí? E o que você vai fazer? O caso do Maduro é outro exemplo. O Lula adotou o discurso de indignação. Cadê a ata da eleição do Maduro? Tal, não sei o quê. Só que aí eu pergunto o seguinte: o Macron na França. A Constituição francesa diz que você realiza eleições parlamentares na França. Se a oposição ganhar as eleições parlamentares, o primeiro-ministro que vai ser escolhido pelo presidente tem que representar a opinião da população que votou pela oposição. Então, no caso da França, quem ganhou foi a esquerda. Ou seja, o primeiro-ministro tinha que ser de esquerda. Mas o Macron escolheu um cara de direita. Eu não vi o Lula chegar para o Macron e falar: ó, você fraudou a vontade do povo aí na França, ô cidadão. Você viu o Lula fazer isso? Eu não vi o Lula fazer isso. Não. Eu não vi o Lula dizer que o colégio eleitoral dos Estados Unidos frauda a vontade do povo nos Estados Unidos. Porque é isso que acontece. Por exemplo, em 2016, a Hillary Clinton ganhou no voto popular. E olha que eu não sou nada fã dele. Aliás, aquilo me dá horror. Mas ela ganhou as eleições no voto popular por 4 milhões de votos. Ela foi mais votada que o Trump, por 4 milhões de votos. E quem levou a presidência foi o Trump. Eu não vi o Itamaraty soltar nenhuma declaração dizendo: olha, a vontade do povo dos Estados Unidos foi fraudada pelo colégio eleitoral. Não vi isso acontecer. E no caso do Maduro, ele vai lá e faz isso. Quer dizer, o cara tchutchuca por imperialismo e tigrão para os aliados. É um papelão, né? É um papelão. Então eu acho que eu sou muito. Eu vejo com muito temor esse tipo de tentativa do Lula de conciliar, de colocar pano quente, de abafar a controvérsia, porque nós não estamos lidando com o imperialismo num momento qualquer da história. O imperialismo não quer pano quente. Ele não quer abafar as coisas. Ele não quer paz e amor. Os caras estão com sangue nos olhos. E o Lula, com essa política dele aí, ele acaba se projetando para o próprio país e para o mundo como um presidente fraco, que não tem capacidade de resistir aos ataques do imperialismo. Para o Brasil isso é muito grave, por quê? Porque o imperialismo, evidentemente, tem todo o interesse no Brasil. A Amazônia, reservas de água potável no Guarani lá, como é que chama? O Aquífero? aquífero Guarani, o aquífero de Alter do Chão, que é ainda maior do que o aquífero Guarani. Quer dizer, que só esses dois aquíferos juntos são capazes de dar água para o conjunto da humanidade durante 500 anos. Água potável. Vai ser uma coisa cada vez mais preciosa. Então é óbvio que os Estados Unidos ficam de olho aqui no Brasil. O que muita gente não sabe, por exemplo, hoje, é que todo o sistema de vigilância por satélites da Amazônia, CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, é exercido, controlado e mantido pelos Estados Unidos, por militares dos Estados Unidos. Os técnicos brasileiros não têm acesso ao CIVAM. Os satélites que garantem a comunicação entre os militares na Amazônia e nas populações amazônicas são satélites do Elon Musk. Sim. Quer dizer, então, você junta isso daí com a política que o Lula vem mantendo de tchutchuca para o imperialismo, a coisa fica complicada, porque isso daí, numa situação em que o imperialismo está indo para cima, fazendo o que eles fizeram em Gaza, e o dia que eles resolverem dizer a Amazônia é nossa, o que nós vamos fazer? Quem é que vai defender a Amazônia? Contra os interesses deles? Quem é que vai fazer isso? Quer dizer, não vamos lembrar, o Elon Musk, que é um dos grandes interessados no lítio e nos minerais e nas riquezas da Amazônia, hoje é o principal ministro, entre aspas,
do governo Trump. Quer dizer, e, aliás, amiguinho do... Amiguinho não, o Milei é um capacho do, Do Musk. do Elon Musk, né? E essa postura de panos quentes que o Lula adota internacionalmente, adota também internamente. E isso tem causado um desgaste ao governo, né, Arbex? A gente viu nessa última pesquisa, a pesquisa mais recente em relação à popularidade do Lula, da pesquisa Quest, que mostra que o Lula vem numa queda em relação à popularidade. Uma das maiores quedas foi essa mais recente agora, de janeiro. Eu queria te ouvir um pouquinho também sobre isso, assim, sobre o que traz essa pesquisa, essa queda de popularidade e essa proximidade aí já com 2026, né? Porque a gente, esse ano, já é uma prévia forte do que vai ser 2026. A questão é a seguinte, Fê. Você entra no supermercado hoje, 1 quilo de banana nanica tá 10, 12 reais. 1 quilo de café tá, o quê? 80 reais. Meio quilo, 40, né? 80 reais. O feijão. O que você faz com 100 reais hoje no supermercado? Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. A população vê isso. A população sente isso. Quer dizer, então, por mais que eu apoie o Lula, por mais que eu tenha simpatia pelo Lula, se eu não consigo botar comida na mesa para meus filhos, eu não vou apoiar esse governo. Porque não é uma questão de simpatia, é uma questão seguinte: eu tenho que botar comida na mesa para meus filhos. O meu trabalho tem que ser pago com dignidade. E o que está acontecendo é o oposto disso. Quer dizer, há quanto tempo a gente vem falando isso? Não é uma coisa que está acontecendo hoje. É muito tempo a gente vem falando isso. E a explicação que o governo sempre dá é que nós não podemos fazer nada porque nós somos minoria no Congresso, etc. Tal. Não é totalmente verdade isso. Primeiro porque o PT ainda é a maior bancada, ou uma das maiores bancadas, né, no Congresso Nacional. Segundo porque presidentes como Petro, na Colômbia, enfrentam uma situação muito pior do que a do governo Lula aqui no Brasil. Pra ter uma ideia, o Petro é o primeiro presidente de esquerda eleito em toda a história da Colômbia. Em toda a história da Colômbia. Em 1943, você tinha um cara chamado Gaitán, se não me engano é o Eliezer Gaitán, não me lembro o primeiro nome dele, eu acho que era Eliezer Gaitán. O cara falava em reforma agrária, o Gaitán. Ele foi assassinado no comício que ele estava dando para as eleições. Mata o cara. A Colômbia, até há pouco tempo atrás, tinha a maior população de refugiados internos do planeta. O que é refugiado interno? É quando você sai de uma região do teu país e vai para uma outra região dentro do teu próprio país. Quer dizer, você não sai do país, você só muda de região. E tinha 7 milhões de colombianos refugiados internos. Refugiados do quê? Da guerra civil que havia na Colômbia. Guerra em que de um lado você tinha o narcotráfico, você tinha milícias egressas do exército colombiano, você tinha o exército colombiano, você tinha as organizações armadas de esquerda e você tinha os bandos armados e treinados pelos agentes da CIA e do DEA, Departamento de Repressão às Drogas, dos Estados Unidos. Todos esses bandos se matando e atirando nos outros e tentando controlar territórios, expulsavam a população de camponeses, de índios, de seus locais. Você tinha 7 milhões de refugiados internos. Essa era a situação da Colômbia. É isso que o Petro enfrenta todos os dias. E ele consegue fazer um monte de coisa. Dizer que o PT não consegue fazer, e o partido não consegue fazer, e o Lula não consegue fazer, porque tem minoria no Congresso, olha, francamente. Quer dizer, como é que você resolve o problema da minoria no Congresso? Só tem um jeito de resolver o problema da minoria no Congresso. É botando o povo na rua. Agora, para botar o povo na rua, você tem que convencer o povo de que vale a pena ir para a rua. E como é que você convence o povo de que vale a pena ir para a rua? Tendo programas políticos populares que garantam preço dos alimentos, garantam acesso à moradia, garantam acesso à educação, garantam acesso à saúde, e etc, etc. Você tem que ter um programa concreto. Mas ele enfrenta o Congresso e o Congresso não vota nada. Então vai lá e denuncia para o povo. Eu estou querendo passar essa lei aqui, mas tal deputado, estão tudo votando contra. Povo na rua. O governo Lula adotou, que é o que o Petro faz na Colômbia. Sim, qualquer coisa já faz mobilização, mobilização. chama o povo para participar. Chama o povo para participar e denuncia todo mundo.
O governo Lula adotou uma outra, que é ficar falando com Lira. Agora estão botando esse tal de Hugo Mota, Hugo essa. alguma coisa lá no. Quer dizer, não. É uma estratégia que o Lula adotou e que, na minha opinião, está condenada ao fracasso. Eu acho que 2026, na minha opinião, se isso não for alterado, 2026 já era. Vamos perder. Se não for alterado isso. Inclusive com a participação do Lula, porque tem inclusive esse debate, assim, será que o Lula vai vir mesmo em 2026 e se está se construindo um ambiente de desgaste, inclusive, do nome do Lula, né? Eu acho que o Lula perde. Se não alterar essas estratégias políticas que o governo Lula adotou até agora. Se alterar, eu acho que ainda tem. Então, nós temos fôlego ainda. A esquerda tem fôlego e tem história para alterar a situação. Não acho que está perdida a situação. Mas tem que mudar. Tem que mudar com urgência. Tem que tirar os ministros que estão sabotando o governo. Tem que botar gente nova com vontade de luta. E tirar e acabar com uma situação anômala, absolutamente anômala, em que movimentos, por exemplo, os movimentos negros do Brasil assinam um manifesto contra a ministra responsável Pela pasta. pela pasta. É um negócio assim, porque ela não está fazendo nada. Isso não pode continuar. Isso é o desespero, quer dizer, é uma paralisia absolutamente incompreensível. Então, por mais que eu pessoalmente goste do Lula, tenha uma história de luta do lado do Lula, acho que o Lula é um cara insubstituível para o Brasil, etc e tal. Na minha opinião, essa estratégia que ele adotou é uma estratégia absolutamente equivocada e que, se não mudar em 2026, com ele candidato ou não, a direita vem aí com tudo. Quer dizer, e aí, bom, vamos ver se vai ter planeta até 2026, né? Porque que a coisa está indo só Jaguarão, bicho. Vai ser a nossa Ilha dos Gauleses ali, né? Da Vai Resistência. ser o Soviet de Jaguarão. Ai, vamos montar lá, vai ser o nosso bunker, nossa O resistência. bunker. Professor, para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, muito se falou sobre essa questão da comunicação do governo, inclusive se trocou, foi a primeira troca ministerial aí, foi do secretário de comunicação Paulo Pimenta pelo Sidônio Palmeira. Tu acha que isso de alguma forma resolve um pouco dessa questão da estratégia ou comunicação e precisa da política para conseguir resolver o processo? Não faz nem cócegas. O Sidônio, eu não conheço o Sidônio. Não posso falar nada sobre ele. O que eu ouvi dizer dele como profissional é que ele é um profissional muito competente, sério e etc e tal. Portanto, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o Sidônio. Tem a ver com o conceito de comunicação popular. O que o governo precisa é ter uma comunicação popular. Comunicação popular não é marketing. Não é rebaixar a linguagem para uma suposta linguagem do povo. Também não é rebaixar a linguagem para uma suposta linguagem de rede social. Não é isso. O que é comunicação popular? É você engajar a população no processo de comunicação. Como é que você faz isso? Você faz isso, primeiro, usando todo o aparato que você tem, a televisão pública, emissoras de rádio públicas, todo o aparato estatal que você tem, as verbas que você tem, para estimular programas de formação de comunicadores populares. O que é um programa de formação de comunicador popular? É você chegar em favelas, em bairros, nas cidades e criar cursos intensivos de formação de comunicadores populares, cedendo equipamentos que permitam que essa comunicação seja feita e com programas de conteúdo que digam respeito aos interesses da população. Que respeito? Saúde pública, educação pública, moradia, combate ao racismo, combate à discriminação de gênero, combate a qualquer tipo de opressão, propostas culturais, telenovelas. Como é que você faz uma telenovela na tua cidade usando personagens da tua cidade, por exemplo? Uma telenovela legal, assim, que discuta todos os sistemas, etc. e tal. Como professor da PUC, eu participei de vários programas de formador de comunicador popular, junto com o MST e outros movimentos sociais, em que você vê o jovem ter muito mais facilidade do que eu, por exemplo, para lidar com computador, essas coisas.
essas coisas que me causam sofrimento, webcâmera, ou falando que a molecada pega isso e quando ele vê que isso aí serve para discutir problema de droga, problema de criminalidade, segurança pública, problema de alimentação, etc. Tal, quando ele entende que ele pode usar esses instrumentos para discutir tudo isso de uma situação que muitas vezes pode ser lúdica, com poesia, com música, com arte, ele pega isso daí e transforma isso daí num podcast, numa live, numa exposição virtual, num livro, num e-book, num livro de uma revista digital, e ele faz isso muito facilmente, quando ele entende o conceito. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o governo também pode envolver as universidades federais, governo federal, universidades federais, com programas de extensão, que isso pode ser feito rapidíssimo, não precisa ter grandes burocracias, para a formação de comunicadores populares no âmbito das universidades. Como nós fizemos na PUC, as universidades federais podem multiplicar isso muitas vezes. Fazer uma gestão interministerial, em que cada ministério vai criar uma pauta daquilo que é importante discutir com o povo sobre os seus respectivos ministérios. Isso é transmitido para o SECOM e o SECOM repassa isso para o Centro de Informação de Comunicadores Populares. Fazer programas de televisão e de rádio que abranjam todo o país com esse tipo de conteúdo. E por aí vai. Ou seja, isso sim é você fazer uma transformação na SECOM e no conceito de comunicador popular. Agora, você substituir o Pimenta pelo Sidônio é uma coisa que não, realmente, de novo, eu não tenho nada contra nem o Pimenta nem contra o Sidônio, não é uma questão pessoal. Sim, mas só se trocou 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Achando que uma linguagem de marketing, que é o que o Sidônio domina, pelo que me disseram, é o que vai resolver o problema. Isso é um equívoco profundo. Isso é uma besteira, não é por aí. Eu acho que nem arranhou aquilo que precisa ser feito. É isso então, professor Arbex, que maravilha foi conversar contigo. Estou muito feliz da gente ter se encontrado, viu? Eu também, muito legal. Muito bom, eu espero que a gente se encontre mais vezes aqui pessoalmente. E te espero em Jaguarão. Te espero em Jaguarão, hein? Eu já falei, eu vou ou comprar ou alugar alguma coisa lá em Jaguarão. E vou aguardar o apocalipse lá em Jaguarão. Vamos lá, eu te espero para a gente começar a montar o nosso bunker da resistência, lá na fronteira. Esse foi o CultivaCast, foi muito bom estar com vocês nesse primeiro episódio. Se vocês gostaram desse conteúdo, desse bate-papo, não esquece, curte, comenta, compartilha, te inscreve no nosso canal no YouTube, no Spotify também. Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau.